Eleições 2022 de volta para o futuro. Os dados apresentados pela intenção de votos mostram exatamente uma coisa que qualquer pesquisa eleitoral mostra num retrato social momentâneo. O presidente Bolsonaro está no poder, está na mídia, ou seja, a qualquer momento ele é alvo de críticas. Não vi nenhum, nesses últimos 4 anos, ou nesses últimos 3 anos, nunca vi uma pauta elogiosa ao presidente Bolsonaro. Então, a presença do Bolsonaro é fundamental. Já a lembrança sobre Lula já é uma memória recente, né? Mas de alguns anos atrás. Ou seja, quando você pergunta, você vota em quem? Em Lula ou Bolsonaro? É lógico que ele vai dizer, não voto no Lula. Por quê? Porque o Bolsonaro está hoje recebendo as críticas da sociedade. Bom, mas isso é temporário, porque isso modifica, né? O processo eleitoral está se iniciando agora. Nós temos ainda 10 meses, ou seja, em política 10 meses é muita coisa pode ocorrer nesses 10 meses. Um aspecto que eu acho interessantíssimo da gente falar é sobre o panorama em que esses candidatos voltam a disputar a presidência da República. O Lula volta depois de 20 e tantos anos. Ou seja, o Brasil nesses 20 anos modificou muito. Quem ouviu falar em movimentos sindicais nesses últimos 4 anos, 5 anos? Não. Por quê? Porque o mundo do trabalho modificou. A Covid veio mostrar que existe vida inteligente fora dos locais de trabalho, o home office. Ou seja, o país não parou, ou seja, as pessoas que continuaram trabalhando, trabalhavam em casa e produziam da mesma forma, até em alguns casos, a estatística tem mostrado que o rendimento foi melhor. Bom, o movimento sindical, eu nunca vi nenhum movimento nesses últimos anos nas ruas reivindicando. E olha que é uma situação de 13 milhões de brasileiros, de trabalhadores desempregados. O agronegócio não é mais o agronegócio de 20 anos. O agronegócio hoje é um negócio solidificado, com forças políticas e dinheiro, recursos. Ou seja, não é mais aquele negócio do interior, do centro-oeste brasileiros, né? Hoje é um player internacional. O Brasil sabe da sua importância, como o mundo sabe da importância do Brasil na questão da alimentação. Outro aspecto interessante são os evangélicos. Os evangélicos não são mais aqueles de 20 e tantos anos atrás. Hoje houve uma cisão maior, uma quantidade maior de igrejas, de maiores líderes subdivididos, né? Entre evangélicos e protestantes, pentecostais, neopentecostais, ou seja, várias linhas de pensamento religioso. Ou seja, não é mais fácil, como era no passado, de você falar com uma pessoa só. Hoje você tem que falar com vários. E cada um tem atua num setor da sociedade que está sofrendo a questão da fome, a questão da miséria. E o papel dessas igrejas no sentido de substituir as funções do Estado. Então, o presidente, o ex-presidente Lula, vai encontrar um país totalmente diferente. Ele vai ter uma grande dificuldade em arregimentar companheiros para o seu governo, porque todos foram indiciados, alguns presos, ainda alguns, né, com liberdade vigiada. Ou seja, ele tem que fazer alianças, ele vai necessitar fazer alianças. E não tem plano de governo. Qual é o plano de governo do Lula?
Qual é o plano de governo que o presidente Lula fez? A carta aos brasileiros? Quem sabe se ele não está fazendo a mesma jogada que ele fez na eleição de 2002, com a carta aos brasileiros, substituindo agora com o Alckmin a tiracolo. Então, tudo isso que nós estamos assistindo é movimentos sem muita consequência ainda, ou seja, como no boxe, estão examinando os primeiros passos, né? Ou seja, os primeiros ataques, ou seja, não existe uma visão muito clara. O Bolsonaro me parece que é o mais prejudicado, né? Ele não consegue manter-se, porque na verdade o eleitorado de Bolsonaro é os 20 milhões de brasileiros que está, de uma certa forma, caindo e ficando apenas aquele grupo fanático, miliciano, que o acompanha há anos, há 28 anos, né, na sua caminhada política como deputado. Fez um governo péssimo, um governo ruim, um governo que desestruturou o país em todos os sentidos. Isso não sou eu que estou falando, são especialistas que estão dizendo, em que faz coisas que não têm sentido, por exemplo, agora esse aumento para a Polícia Federal, desestruturou a Receita Federal, ou seja, não tem nenhuma linha de governo. O Paulo Guedes está lá apenas por uma questão de vaidade política, porque não fez absolutamente nada, não tem solução para nada, e o país numa situação terrível. A linha da miséria, a fome, e sem nenhuma solução. Qual é o plano de governo do Bolsonaro? Qual é o plano de governo dele? Qual foi o plano de governo dele? Era um programa liberal, mas o que ele fez? Absolutamente nada. O que o Paulo Guedes prometeu? O Paulo Guedes prometeu 1 trilhão de privatizações. Que privatização que ele fez? Nenhuma. Então, a situação política hoje, apesar de ter um espaço de tempo muito curto, muito pequeno, as transformações que o Brasil passou foram fantásticas, terríveis, e não foram para o lado do aspecto positivo, pelo aspecto negativo. Não crescemos, estamos crescendo menos que o mundo, somos um país que era líder na América Latina, hoje nós não somos mais líder de nada, né? Ou seja, perdemos toda a nossa hegemonia latino-americana, ou seja, um país que está praticamente à deriva. E as pessoas estão preocupadas com outras coisas. Uma sociedade que ficou mais rica, uma sociedade que os bancos se fortaleceram mais, as empresas se fortaleceram mais e a sociedade passando dificuldades. Uma sociedade que empobrece a cada dia. Ou seja, é uma situação extremamente complexa. Então, para navegar nessas águas escuras, profundas, precisa ter um projeto de país. E esse projeto até agora não apareceu. E não adianta aparecer na véspera da eleição, porque não vai dar para discutir. Ou seja, estamos numa situação extremamente difícil. E esses políticos estão, na verdade, apenas jantando, fazendo reuniões, dando entrevistas, mas o que importa, o que eles estão pensando para o Brasil? Nada. Brasil, pátria amada, ignorada.